Eu, você, seu vizinho, todos nós somos parte do trânsito. E é para juntar a sociedade civil e os órgãos governamentais na luta por um trânsito melhor que existe o Maio Amarelo. Neste mês, as ações são intensificadas justamente para educar, evitar acidentes. E para falar sobre esse tema tão importante, o Conversa Pública de hoje recebe o policial rodoviário federal Marcos Aguiar, que faz parte da assessoria de comunicação social da PRF. Marcos, nós estamos no Maio Amarelo. Eu quero que você me explique quais são as principais ações que estão sendo realizadas ao longo desse período. Todos os dias, vítimas de acidentes de trânsito têm suas vidas ceifadas, por diversas vezes por imprudência ou por falta de atenção, e algumas outras porque assumem o risco de produzir esse acidente, praticar o acidente, como por exemplo a mistura de álcool e direção. Então a PRF ela se insere nesse sistema de uma forma bem ativa, com alguns projetos para tentar minimizar esses acidentes que ocorrem todos os dias. Por exemplo, um deles é a educação para o trânsito. Então, a mudança de postura da sociedade é o que a instituição acredita e que vai fazer uma grande diferença. E quais são os principais erros que os motoristas cometem hoje no trânsito? Não são poucas as infrações de trânsito que, por diversas vezes, vêm acarretar acidentes gravíssimos. Então, começando pela mistura de álcool e direção. Já lembrando que aquela chamada famosa lei seca, assim como foi denominada popularmente, ela completa 10 anos agora em junho. Então, é o principal fator preocupante, essa mistura de álcool e direção. Só para se ter uma ideia, 154 pessoas foram flagradas no ano de 2018 conduzindo o seu veículo automotor sob o efeito de álcool. Outras 560 pessoas foram flagradas por recusa, então, ou seja, não quiseram fazer o teste do etilômetro. Lembrando que mais de 30 mil pessoas em 2018 se submeteram ao teste de forma voluntária. Então, nós temos aí um quadro bem significativo em termos de número de pessoas que ainda insistem nessa prática, nessa conduta perigosa. Seguida dessa infração de trânsito vem o excesso de velocidade. E se combinado o excesso de velocidade com o álcool, aí a mistura fica mais explosiva, mais danosa, não só aquele que pratica, mas também aos terceiros que estão trafegando de uma forma normal. Após essas duas condutas de álcool e direção e depois a de excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos. Então as pessoas acreditam sempre que vai dar aquele tempo. Não, eu vou conseguir ultrapassar aquele veículo com tempo hábil. E às vezes não se dá conta de que o outro veículo que vem no sentido oposto está numa velocidade um pouco maior e essa pessoa, por falta de percepção, acredita que vai dar tempo e aí acaba não dando tempo em uma colisão frontal, onde resta minimamente a chance de vida de ambos os lados. Então essa conduta, com certeza, ela é extremamente prejudicial, seguida depois de não é uma causa de acidente de trânsito, mas vem minimizar os efeitos, que é o uso do cinto de segurança e também dos capacetes para motociclistas. Essa conduta ainda se repete frequentemente no estado do Rio de Janeiro e a polícia tem um grande trabalho para fiscalizar esse tipo de conduta e aplicar o Código de Trânsito brasileiro. Mas o mais importante é fazer com que essas pessoas entendam que o trânsito mais seguro começa com a atitude própria. Então, saindo da sua casa, verificando o seu veículo automotor, a sua documentação, ele com certeza vai proporcionar um trânsito melhor. É um dever, claro, dos órgãos de trânsito, do Sistema Nacional de Trânsito, é um dever nosso, mas é responsabilidade de todos. Isso é o que é o mais importante. Então a gente vê que a maioria desses acidentes poderia facilmente ser evitada, não é mesmo? Sim, com simples planejamento, por exemplo. Então, se pegarmos o perímetro urbano, a pessoa tem um determinado tempo que ela leva da sua residência ao seu trabalho. Então, eu vou chegar ao meu trabalho tantas horas, então eu consigo me planejar, sabendo que o trânsito no Rio de Janeiro ele é problemático, tem diversos pontos de retenção, então eu consigo sair um pouquinho antes e me programar, ou às vezes mudar a rota. Eu consigo fazer um trajeto diferente para tentar evitar congestionamentos, eu sei que até é muito difícil, mas já minimizaria. Com um planejamento, essa pessoa conseguiria, com certeza, já sanar o problema de alta velocidade, por exemplo. E as pessoas querem a todo custo chegar ao seu destino, seja ao trabalho, seja um lugar de passeio, a todo custo. E para isso, muitas vezes, acabam
prejudicando o trânsito com brigas, arrumam brigas, às vezes desnecessárias. Ceder faz parte, então, e essa questão de educação é o que a Polícia Rodoviária Federal tem tentado tratar através de cinemas rodoviários, de educação para o trânsito, de conversas mesmo com o abordado no dia a dia, para tentar fazer com que esse trânsito seja melhor. Qual é hoje a principal causa dos acidentes fatais no trânsito brasileiro? Hoje, constatado no Rio de Janeiro, o excesso de velocidade. Então, essa é a causa ainda que a polícia tem trabalhado para tentar minimizar, mas parece que esses condutores, infratores, eles verificam o policial fazendo a fiscalização com o radar portátil, eles sabem que ali naquela rodovia tem um radar fixo para fiscalização de velocidade e mesmo assim eles querem burlar a legislação. E aí, nesse ponto, o que chama mais atenção é que não só a vida dessa pessoa está sendo posta em risco, mas também a vida de terceiros. E eles não se inibem com a presença policial. E isso tem preocupado muito o policial na sua fiscalização de excesso de velocidade. Mas com a fiscalização mais intensiva e em pontos estratégicos, onde se verificam com maior frequência, a polícia tem tentado, pelo menos, inibir essas condutas, principalmente em grandes feriados, onde as pessoas querem chegar mais cedo ao seu destino e aí sim uma fiscalização mais efetiva. Então você acredita que o motorista brasileiro ainda não tem uma responsabilidade tão grande na hora que pega no volante e sai para dirigir? Eu não diria nem a responsabilidade, até porque quando ele se habilita com a sua carteira nacional de habilitação, subentende-se que já está preconizado alguns conceitos de regras de boa conduta no trânsito. Então, não diria a palavra assim responsabilidade, mas um pouquinho mais de uma atitude que seja solidária. Talvez seja o que nós estejamos precisando no nosso trânsito, ceder um pouquinho mais. As pessoas estão dirigindo, parece que com agressividade, achando que o trânsito é a sua própria residência, o quintal da sua casa. Então, se soubermos respeitar as leis, e para isso existe o Código de Trânsito Brasileiro, se ele for seguido à risca e a pessoa tiver um pouquinho de parcimônia, aí sim, com certeza chegaremos ao nosso ideal. É claro que incutindo cada vez mais, eu vou repetir, educação para o trânsito não se faz de um dia para a noite. É necessário um trabalho um pouquinho mais extensivo e isso a PRF tem procurado fazer em diversas instituições e no próprio trânsito, nas principais rodovias federais do Rio de Janeiro, para mudar essa realidade. Bom, ao lado de doenças cardiorrespiratórias e do câncer, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil. O que a gente pode fazer para diminuir esses números? Cerca de 90 pessoas morrem todos os dias. Isso não só nas rodovias federais, mas em si, em todas as rodovias que compreendem o território nacional. Isso aí é alarmante, é um dado alarmante. E a Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado justamente para tentar inibir esses dados, mas é claro que, por si só, ela não vai conseguir. É um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, como eu já dito anteriormente. Então as pessoas precisam mudar de postura. Parece que as pessoas só acreditam quando passam a fazer mais um número estatístico, e aí já é tarde demais. Então é sempre melhor prevenir. Então, para isso, é importante já desde pequeno, então, ou seja, campanhas educativas em escolas, assim como a PRF já trabalha, então as crianças conseguem assimilar um pouco mais. E isso ela vai trazer consigo todo esse repertório de questão de educação para o trânsito até que se torne um condutor efetivo. Então essa mudança de postura já é um pouquinho mais efetiva do que um condutor que já tem a sua habilitação há muito tempo, então a mudança de comportamento se torna um pouquinho mais difícil. Mas é claro que não é impossível. Isso aí, batendo na mesma tecla, sempre dizendo que a educação para o trânsito é sempre muito importante, porque se ela tiver o conceito e a responsabilidade social de seguir aqueles preceitos que estão preconizados no CTB, com certeza ela já vai minimizar esses efeitos. Eu tenho aqui alguns dados que são muito preocupantes. A gente vê que as pessoas com maior escolaridade, teoricamente aquelas que deveriam ter mais consciência, com 12 anos ou mais de estudos, são justamente as pessoas que mais bebem e dirigem em seguida. Essas pessoas ainda não têm essa consciência tão grande de que álcool e direção não combinam, não é mesmo? A estatística ela já prova isso daí. No início da lei seca, há 10 anos, então o número ele diminuiu bastante.
Então, naquele primeiro momento, quando as pessoas se viram obrigadas a pagar uma multa, né, a famosa multa de trânsito, uma infração de trânsito, por dirigir sob efeito de álcool, então, quando pesou no bolso, as pessoas passaram a ter um pouquinho mais de consciência. Com o passar do tempo, a lei foi se mantendo de uma forma praticamente inalterada, então as pessoas foram se acostumando, até o ponto de o legislador pensar o seguinte: vamos tentar modificar alguma coisa não para prejudicar aquele condutor, mas para penalizar com mais severidade aquela pessoa que assume esse risco de dirigir sob o efeito de álcool. Então, portanto, diversas modificações foram ocorrendo na lei seca e aí as pessoas foram verificando o tamanho da responsabilidade que é. E exemplo disso são as pessoas que palestram juntamente de órgãos parceiros que já foram vítimas de acidentes de trânsito, conseguem passar para essas pessoas, por exemplo, que hoje são cadeirantes, que perderam um membro, seja inferior ou superior, geralmente são as pernas que são afetadas. E quando mostramos essa realidade, quando não são com pessoas, através de um cinema rodoviário, através de informações verídicas, as pessoas passam a dar um pouquinho mais de credibilidade. Mas é claro que essa postura, essa mudança de postura ainda, ela carece de bastante entendimento. Então, por isso, pessoas com uma idade menor ainda têm mais facilidade de compreender. E as pessoas que, teoricamente, têm mais estudos, parece que são aquelas que realmente querem desbravar a lei e passar a todo custo por cima da legislação vigente. Bom, a gente sabe que as vítimas, as pessoas, são, claro, o maior bem que existe no trânsito brasileiro. Mas os acidentes causam também um prejuízo enorme na economia. No ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, foram mais de 190 bilhões de reais usados em indenizações, atendimento, socorro no trânsito. Então, o trânsito, esse acidente, essa falta de educação, a falta de responsabilidade também causam um grande prejuízo para a economia brasileira, não é mesmo? Quando a pessoa sofre um acidente de trânsito, é chamado a Polícia Rodoviária Federal, em caso de rodovia federal, o SAMU, por exemplo. Então, o deslocamento dessas pessoas até lá já tem um custo social. Depois ao hospital, com os gastos médicos, digamos assim. Então, também tem um outro custo. Com o pagamento de indenizações, um outro custo. Então, esses valores somados chegam a esses 190 bilhões. E é claro que é acrescido de outros fatores que não foram mencionados. Mas a PRF, por si só, ela conseguiu reduzir esse custo social com educação para o trânsito e fiscalizações efetivas em torno de 6 a 7 bilhões por ano. Então, ou seja, é interessante para o governo federal, é interessante para as políticas públicas que são voltadas à segurança viária. E, é claro, mais uma vez, o condutor é o principal responsável. Ele precisa incutir essa responsabilidade cada vez mais, essa conscientização de proporcionar trânsito mais seguro, porque ele pode ser a vítima do amanhã. Bom, a gente está falando muito sobre o motorista, mas o pedestre também é parte importante do trânsito brasileiro. O que o pedestre, qual a responsabilidade que ele tem também para melhorar o trânsito? O pedestre ele faz parte, ele se insere nesse Sistema Nacional de Trânsito ativamente. Então, não só o condutor, aquele que é habilitado, mas como pedestre, e também o trabalho dos pais em casa, ensinando também os filhos a como se comportarem. Então, isso faz parte de um processo de ensino-aprendizagem que começa de casa e vai até as nossas ruas. Seja na travessia, a sempre orientar os pedestres. Travessia na faixa de pedestres. Aí, vez ou outra, tem um veículo estacionado na faixa de pedestre, que é passível de autuação. Então, esse respeito recíproco, eles, se somados, proporcionam um trânsito mais seguro. E é claro que o pedestre ele é parte fundamental nesse processo. Os números do ano passado mostram que as motocicletas se envolveram em grande parte dos acidentes e os principais acidentados eram justamente os condutores. Conduzir moto no Brasil é muito mais perigoso realmente que carro? Por ser também um veículo mais frágil, onde se envolvido em um acidente, com certeza os danos serão maiores do que um veículo 4 rodas, por exemplo. Hoje a postura do motociclista ainda é muito ruim, a começar pelo uso do capacete. Então, só no ano de 2018 foram flagradas 734 pessoas conduzindo motocicleta sem o uso do capacete. Algumas delas também com o farol apagado, que é algo não só para motocicletas, mas como para todos os veículos hoje em rodovias federais, estaduais e também túneis, mesmo que providos de iluminação própria, é obrigatório o uso do farol baixo.
Então, se a motocicleta, que é um veículo de pequeno porte, já esteja com o farol apagado mesmo durante o dia, então isso dificulta a parte de visualização por parte do pedestre. Então, só entrando também um pouquinho nesse parâmetro do uso do farol baixo, que é obrigatório por lei, então isso vem também para minimizar essas causas de acidentes, uma vez que o veículo que vem no sentido oposto, até 1 quilômetro de distância ele consegue visualizar o outro veículo. E o pedestre, por não ter isso durante o dia, por não ter a noção de velocidade de um veículo automotor, então com o farol baixo já ajuda bastante a ser identificado e com isso minimizar ou evitar o número de acidentes. Voltando à parte de motociclistas, então ainda é um luxo encontrar um motociclista, é claro que não são todos, mas aquele que esteja devidamente regularizado em termos de documentação, uso do capacete, com os calçados que se prendam aos pés e não o uso de sandálias, que é proibido por lei. Então, uma vez que essas pessoas, os motociclistas, assumam posturas melhores na condução das suas motocicletas, com certeza estarão propiciando um trânsito melhor para todos. Uma das propostas do Maio Amarelo é justamente chamar a sociedade civil como um todo para participar das ações de melhoria do trânsito. Então, falando um pouquinho das empresas, o que essa parte pode fazer para melhorar o trânsito para todos nós? Sim, então nós estamos vivendo uma década, a década de ações, a década mundial de ações para a segurança no trânsito, promovida pela ONU. Então, ou seja, a esfera, a magnitude está muito acima da Polícia Rodoviária Federal e do Brasil, então, ou seja, é de cunho internacional. Essa responsabilidade de proporcionar trânsito seguro vem de órgãos públicos, de entidades, de organizações não governamentais, sociedade, escola como um todo. Então, só para se ter uma ideia, nós promovemos, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem o GETRAN, que é um grupo de educação para o trânsito. É um grupo específico da polícia que vai atuar em escolas, nesse segmento já incutindo na cabeça desse jovem, do adolescente principalmente, o que é um trânsito seguro. Depois nós temos também a parte de campanhas educativas voltadas ao cinema rodoviário, que é uma abordagem na própria rodovia federal. As pessoas são convidadas a assistirem a vídeos ilustrativos de acidentes de trânsito e assim tentar perceber a violência no trânsito não fazendo parte dele, de uma forma como telespectador. Então isso já ajuda a minimizar também esses efeitos. Outra parte é uma exploração de campanhas educativas entre convênios de Polícia Rodoviária Federal e empresas de ônibus. E também de conveniados de motoristas de transportes, de cargas pesadas, e isso com certeza vai viabilizar melhorias no trânsito, uma vez que eles se tornam multiplicadores. O motorista de uma empresa de ônibus, ou seja, ele vai passar a praticar uma condução melhor e também difundir a seus colegas. Então, o ganho com isso tudo é muito maior do que o esperado. São chamados os multiplicadores de boas práticas para o trânsito. E a PRF faz parte disso e vai continuar proporcionando esse trânsito seguro através da educação. Bom, nós já falamos aqui sobre motoristas, sobre educação, sobre acidentes, números, e sempre o assunto que volta à tona é a educação no trânsito. Essa realmente é a chave para que a gente consiga um trânsito mais seguro, um trânsito bom para todos nós? No Brasil hoje não tem, do ensino regular, a matéria, a disciplina de trânsito. Mas se fosse, talvez, implementada nesse ensino regular, essas crianças que serão os nossos condutores do amanhã já teriam uma noção melhor do que o trânsito no Brasil representa em termos de vítimas todos os dias, vítimas de acidentes de trânsito, que perdem suas vidas, que deixam famílias. Então, essa postura, começando na educação ou através da educação, com certeza o nosso panorama, o nosso quadro estatístico melhoraria. Mas é claro que não depende só de uma instituição, a Polícia Rodoviária Federal, e é claro que em conjunto com os outros ministérios e tentar, sim, fazer pelo menos um experimento para ver se as melhorias vão aparecer como consequências lá no futuro, que acredita-se sim que essa educação hoje ela tem sido o aspecto fundamental para a mudança de postura, seja na criança, adolescente, seja naquele condutor com 40 anos de habilitação e que se torna, na verdade, uma pessoa que acredita, por ter bastante tempo de habilitação, acredita que nunca vai acontecer um problema com ele. Então, se sempre for injetado um pouquinho de ânimo de educação para o trânsito nessas pessoas, com certeza
pouco a pouco nós vamos mudando essa postura que assola cada vez mais o trânsito brasileiro. Marcos, eu quero te agradecer por sua participação aqui no Conversa Pública, falando de um tema tão importante. Nós é que agradecemos, nos disponibilizamos sempre a tratar sobre o tema educação para o trânsito, porque acreditamos que isso é a mudança que queremos. E esta edição vai ficando por aqui, sempre com essa mensagem de educação no trânsito para um trânsito melhor para todos. Obrigado por sua companhia e até o próximo Conversa Pública.